Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula e o tema de hoje vai ser Introdução à Citologia. Então, galera, nessa aulinha de hoje a gente vai começar a discutir esse assunto que é extremamente cobrado nas provas de vestibulares, que são as células. Beleza? Lembrando que a aula de hoje é uma introdução somente, ok? Mas muita coisa que eu vou falar hoje já é cobrado nas provas. Beleza? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, como eu sempre faço com vocês. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide. Show? Então vamos embora, galera. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Peraí. Acho que agora vai. Peraí. Show de bola. Então vamos embora, galera. Como vocês estão vendo aí, a aula de hoje, como eu falei, é a introdução à citologia. Primeiro, galera, a primeira vez que foram visualizadas células no microscópio foi através desse cientista, né, chamado de Robert Hooke. Né? Ele estava muito interessado em saber quais eram as propriedades físicas da cortiça, né? Cortiça, aquele materialzinho que a gente de rolha, de vinho, essas coisas todas. Então ele estava muito interessado em saber as características físicas da cortiça e resolveu fazer uma laminazinha, né? Pegar um pedacinho de cortiça e observar no microscópio. Quando ele observa a cortiça no microscópio, ele observa exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui. Aí ele vê vários pedaços, vários buraquinhos vazios. Não sei se vocês conseguem ver aqui no Datashow. Né? Datashow não, desculpa. no slide. Vários buraquinhos vazios. Aí ele falou assim, cara, isso aqui parecem pequenas celas. Cela, turma, é onde o cara fica preso, né? Cela, é o lugar onde as pessoas ficam presas. Então ele viu esses buraquinhos aqui e ele falou assim, cara, isso parece pequenas celas vazias. Pequenas células. Então o nome célula vem daí. Beleza? E aí, galera, lembrando que o que ele estava vendo aqui era a cortiça, e a cortiça é feita da casca de uma árvore. Né? Então ele estava vendo ali um tecido de um ser vivo, na verdade. Né? Tranquilo? Então, galera, essa é só para mostrar para vocês da onde que surgiu esse nome célula. Ok? E aí, galera, mais tarde, né? Isso já lá no meados do século XIX, dois cientistas, tá? Um chamado de Schwann e o outro chamado de Schleiden. Esses dois cientistas, eles compararam diversos tecidos de vários seres vivos e através dessa observação e dessa comparação de tecidos diferentes de vários seres vivos, eles formularam uma teoria que ficou conhecida como teoria celular. Vamos ver o que a teoria celular diz para a gente, galera. Vamos lá. A teoria celular, dentre outras coisas, afirma para a gente duas coisas muito importantes. Olha só, que todos os seres vivos são feitos de uma única ou por várias células, tranquilo? Então, esses dois cientistas, quando eles observaram tecidos de vários seres vivos diferentes, não importava qual ser vivo que ele pegava. Podia ser um fungo, poderia ser um tecido de um animal, poderia ser um tecido de uma árvore, não importa qual ser vivo que ele, né, qual tecido de ser vivo que ele pegava e olhava no microscópio, ele sempre via células. Eles sempre viam células. Beleza? Então eles propuseram essa ideia que é verdade, né, turma? Todos os seres vivos são formados por uma única ou por várias células. Beleza? E aí eles falaram também que a célula é a unidade básica da vida. Sim, galera, porque se todos os seres vivos são feitos por uma única ou por várias células, a unidade básica da vida é a própria célula. Beleza? Eles até escreveram assim, ó, é a menor parte de um ser vivo que continua vivendo, né? Isso é meio filosófico aí. Mas assim, a célula, ela é viva, né? É uma estrutura viva, que gera energia, que se multiplica. Então eles meio que filosofaram aí, é a menor parte de um ser vivo que continua vivendo. Beleza? E aqui nessa imagem aqui embaixo, vocês estão vendo vários tecidos, tecidos de plantas, várias célulazinhas. Aqui outro tecido, várias célulazinhas. Outro tecido, várias célulazinhas.
Beleza? Show? E continuando então. E aí, galera, se todos os seres vivos são formados por uma ou por várias células, a gente pode classificar os seres vivos em relação às células. Tranquilo? E a gente vai começar a falar agora de uma classificação muito simples, que na verdade, galera, vocês estudam isso no ensino fundamental. A gente estuda isso no ensino fundamental, né? Essa primeira classificação que a gente vai ver, ó. De acordo com o número de células, o ser vivo pode ser classificado em unicelular, né? O nome já diz, unicelular são os organismos formados por uma única célula, tá? Ou eles podem ser classificados, como a gente vai ver mais para frente aí, como multicelulares ou pluricelulares, beleza? Que são formados por várias células. Mas isso é novidade para ninguém. Seres vivos unicelulares são formados por uma única célula. O que vale mais para a gente aqui no ensino médio são os exemplos. Talvez se você perguntar isso aí para um aluno de ensino fundamental, ele não sabe te dar muitos exemplos disso não. Tá? Então vamos lá. Exemplos de seres vivos unicelulares. Galera, todas as bactérias. Todas as bactérias são unicelulares. Professor, não existe nenhuma bactéria que é pluri ou multicelular? Não, não existe. Todas são unicelulares. Beleza? Outro exemplo, protozoários. Professor, todos os protozoários são unicelulares? Todos os protozoários são unicelulares. Todos. Beleza? Aqui eu botei algumas algas, mas na verdade, ó, a maioria das algas, a maioria é unicelular. Tá? De todas as algas que existem, uma minoria é pluricelular, só que a maioria é unicelular. Beleza? Tá? E alguns fungos, tá? Alguns fungos são unicelulares. Tá? Não são todos, né? A maioria dos fungos são pluricelulares, mas alguns fungos são unicelulares. E os fungos unicelulares, galera, a gente chama popularmente de levedura. Então, sempre que você ouvir esse termo, levedura, é um fungo unicelular, tá? É um nome popular, a nomenclatura popular para os fungos unicelulares. Tranquilo? Então, nunca podemos deixar de saber isso. Todas as bactérias são unicelulares, todos os protozoários são unicelulares, a maioria das algas e alguns fungos. Beleza? Como eu falei para vocês, os seres vivos pluricelulares ou multicelulares são aqueles formados por várias células. Exemplos: todos os animais. Então, professor, não existe nenhum animal unicelular? Não, todo animal é pluricelular. Todas as plantas, professor, não existe nenhuma planta unicelular? Não existe. Todas as plantas são pluricelulares. Beleza? Muitos fungos, na verdade, a maioria dos fungos são pluricelulares, tá? E algumas algas. Aqui eu botei muitas algas, mas se eu comparar o número de algas multicelulares e unicelulares, eu tenho muito mais unicelulares do que pluricelulares. Beleza? Mas são exemplos aí de seres vivos pluricelulares. Beleza? Então, essa classificação é uma molezinha. Isso que eu vou falar é muito importante. A gente também pode classificar os seres vivos quanto ao tipo de célula que eles vão apresentar. E aí, turma, generalizando, a gente pode falar que as células que formam os seres vivos podem ser de duas formas. Pode ser de duas formas, né? Podem ser classificadas de duas formas. Ou ela vai ser uma célula procariota, ou ela vai ser uma célula eucariota. Então, vamos entrar nisso daí. Muitos de vocês já viram isso no ensino fundamental também. Então, vamos lá, turma. Os seres vivos procariontes são aqueles formados por células procariotas. Isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, tá? Procarionte é um indivíduo. Procariota é a célula, tá? E aí, galera, o que é uma célula procariota? É uma célula que não apresenta núcleo, tá? O que significa dizer que a célula não apresenta núcleo? O material genético, né? Que é o DNA da célula. Toda célula tem DNA, tá, turma? O material genético, ele fica livre dentro da célula, tá? Ele não fica envolvido por uma membraninha, beleza? Então, ó, uma célula procariota não apresenta carioteca. Carioteca é essa membraninha que envolve o DNA em algumas células. As células procariotas não têm carioteca. Então, ó, não apresenta carioteca, ó, a membrana que envolve o material genético, que é também chamada de membrana nuclear. Então, as células procariotas não têm isso. As células procariotas não têm citoesqueleto. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Relaxa. Mais para frente a gente vai ver que é citoesqueleto, tudo direitinho. Calma. Mas citoesqueleto, por enquanto,
é um conjunto de filamentos proteicos que dão forma à célula, tá? Esse conjunto vai dar forma à célula. As células procariotas não têm isso também. E além disso, galera, uma coisa muito importante que a gente tem que saber é isso aqui, ó. As células procariotas apresentam poucas organelas e apresentam ribossomos do tipo 70S. Isso é muito importante. Tudo bem, galera? Então, olha só. Muito importante que eu vou falar aqui para vocês. As células procariotas, elas apresentam poucas organelas dentro dela. E a única organela que ela vai apresentar, a gente vai ter uma aula só de organelas, relaxem, são organelas chamadas de ribossomos. Tá? A gente vai ver mais para frente, não precisa se preocupar com isso agora, que os ribossomos são organelas responsáveis pela produção de proteínas dentro da célula. As células procariotas apresentam um tipo de ribossomo que a gente chama de 70S. Tá? Já vou falar para vocês daqui a pouquinho o que significa esse 70S aqui. Tranquilo? Então, características das células procariotas. Não tem núcleo, ou seja, o DNA não está envolvido por uma membrana chamada de carioteca. As células procariotas não têm citoesqueleto. As células procariotas têm poucas organelas e elas têm ribossomos do tipo 70S. Beleza? Isso tudo são características de células procariotas. Quem tem célula procariota, o ser vivo que tem célula procariota é chamado de procarionte. Tá? Então, exemplos de seres vivos procariontes: bactérias e arqueias. Todas as bactérias são procariontes, professor? Todas. Todas as arqueias são procariontes? Todas. Professor, eu nunca ouvi falar desse nome aqui, ó, arqueias. Galera, porque olha só, antigamente, todos os seres vivos que eram procariontes eram chamados de bactérias. Tá? Então, se era procarionte, era bactéria. Beleza? Formou-se até um reino para os seres vivos procariontes, que é o reino Monera. Não sei se vocês lembram disso do ensino fundamental. Então, né, há muito tempo atrás, criou-se um reino chamado de reino Monera, que era só para colocar os seres vivos procariontes, que eram sinônimos de bactéria. Só que conforme o tempo foi passando, galera, né, a ciência foi se desenvolvendo, essas coisas todas, a gente viu que dentro daquele reino Monera, onde todo mundo era chamado de bactéria, né, existiam dois grupos muito diferentes ali. Um grupinho que continuou sendo chamado de bactéria e outro grupinho que passou a ser chamado de arqueia. Tá? Elas são tão diferentes entre si, né? As bactérias e as arqueias são tão diferentes entre si, que hoje em dia, vocês vão ver isso só no segundo ano, tá? Hoje em dia o reino Monera não existe mais. Tá? Mas tanto bactérias quanto arqueias são procariontes. A única coisa que elas têm em comum, assim, muito em comum, é o fato de elas serem procariontes, apresentarem células com todas essas características que a gente viu aqui. Beleza? Então, todas as bactérias e todas as arqueias são procariontes. Beleza? Lembrando que as arqueias são um pouquinho parecidas com bactérias, tá? Show? Mas elas têm muitas diferenças entre si, tanto é que hoje em dia a gente separa esses dois grupos. Show? Então, continuando aqui, galera. Esquema de uma célula bacteriana. Galera, olha como é que é a célula de uma bactéria. O que é importante a gente olhar para essa imagem e visualizar agora, nesse momento, nesse nosso estudo? Deixa eu só chegar um pouquinho mais perto aqui. O que é importante a gente olhar agora para esse desenho, né? Para a gente continuar o nosso estudo de agora, né? Galera, a primeira coisa que tem que observar. Isso aqui é uma célula, então as bactérias são unicelulares, como a gente viu. E você tem que olhar para esse desenho e falar assim, cara, isso é uma célula procariota. Por que você olha para esse desenho e fala, isso aí é uma célula procariota? Galera, primeiro, ó, olha o DNA, tá vendo esse emaranhado de fio aqui preto? Isso aqui é o DNA, tá? O DNA está envolvido por alguma membraninha? Não, não está. Então essa célula tem núcleo? Não, não tem. Moral da história, isso é uma célula procariota. Beleza? Outra coisa eu quero que vocês observem aí. Vocês estão vendo várias organelas aqui dentro, aquelas organelas que vocês decoraram lá no ensino fundamental. Vocês estão vendo aí complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, Não, você não está vendo nada disso. A única organela que você está vendo aí, ó, ele até puxou a setinha, são os ribossomos, ó. São esses pontinhos pretos aqui, ó. Todos esses pontinhos pretos aqui dentro da célula são os ribossomos. Então, você está vendo que é uma célula que não tem núcleo e a única organela que ela apresenta são vários ribossomos. Beleza? Show de bola? Então a gente tem que olhar para esse desenho e ver isso.
E eu vou falar mais um pouquinho de coisas importantes desse desenho aí. Galera, olha só. Além dos ribossomos, além do fato de não ter carioteca, né, aquela membrana que envolve o DNA, a gente tem que falar de algumas coisas importantes. Olha só, galera, as bactérias, elas apresentam o DNA principal dela, que está aqui, ó, esse DNA principal aqui. Só que elas apresentam, tá vendo que tem mais uns círculozinhos pretinhos aqui assim? Esses círculozinhos pretinhos são moléculas de DNA extras que as bactérias podem apresentar ou não, tá? Essas moléculas de DNA extras, esses círculozinhos aqui pretinhos, a gente chama aqui, ó, de plasmídios. Então, plasmídios são moléculas de DNA extras que as bactérias podem apresentar ou não. Uma bactéria pode ter, ó, essa bactéria aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4 plasmídios. Uma bactéria, como vocês estão vendo aí, pode ter 4 plasmídios, outra pode ter 20, outra não pode ter nenhum. Então, o plasmídio nada mais é do que uma molécula de DNA extra da bactéria. Professor, esse plasmídio é importante? Sim. Muitas vezes, galera, esses plasmídios aqui vão apresentar genes, tá? Que vai fazer a bactéria ser resistente a algum antibiótico ou ela vai ser resistente a algum fator ambiental, né? Já ouviram dizer, às vezes você está com dor de garganta, às vezes vocês já passaram por isso. Você está com dor de garganta, sua garganta está infeccionada lá com crescimento de bactérias, e aí você toma um antibiótico. O antibiótico é um remédio para matar bactérias, não é verdade? Aí você toma um antibiótico, o antibiótico não funciona. Aí as pessoas têm mania de falar assim, meu organismo é resistente a esse antibiótico, né? Ele não funciona comigo. Galera, não é o seu organismo que é resistente ao antibiótico. São as bactérias que estão te atacando que são resistentes ao antibiótico. E muitas vezes as bactérias são resistentes a determinados antibióticos por causa desses plasmídios, tá? Então, os plasmídios são moléculas de DNA extras que vão garantir alguma característica para a bactéria. Por exemplo, resistência a um antibiótico ou resistência a alguma condição ambiental em que ela vive, tá? Beleza? Então, é legal a gente saber plasmídios. Outra coisa que eu quero chamar a atenção e que ninguém pode esquecer disso, galera, pelo amor de Deus, tá? Todas as bactérias, tá bom, tem uma exceção. Existe um grupinho de bactérias chamadas de micoplasma, tá? Mas, pelo amor de Deus, vamos generalizar. Todas as bactérias apresentam uma parede celular, tá vendo azulzinho aqui? Ao redor da membrana plasmática, tá? Então, todas as bactérias ao redor da membrana plasmática vai apresentar um envoltório, que está em azulzinho aqui, que a gente chama de parede celular, tá? Galera, lembrando, tudo que eu estou falando para vocês agora está escrito ali no slide, tá? Relaxa, beleza? A gente tem que saber que a parede celular das bactérias, turma, é formada principalmente de uma substância chamada peptídeo glicano, tá? É um nome estranho, concordo. Mas essa parede celular aqui é feita de um material, de uma substância chamada peptídeo glicano. Professores, tem que decorar esse nome? Cara, sim. A parede celular das bactérias é feita de uma substância chamada de peptídeo glicano. Vai estar escrito ali para vocês, relaxa. Professor, mas isso é importante? Cara. Por que isso é importante? Galera, vários antibióticos que a gente toma olha como é que isso é importante para a medicina. Vários antibióticos que a gente toma para se curar de doenças bacterianas são antibióticos que vão atuar na parede celular das bactérias. Quer ver? O antibiótico mais famoso que existe é a penicilina, né? Que foi o primeiro antibiótico descoberto pelo homem e é o antibiótico que é muito utilizado hoje, que ele é o mais famoso mesmo. Tá? A penicilina é um antibiótico que inibe uma enzima da bactéria responsável pela formação da parede celular dela. Então, toda vez que você está com uma doença bacteriana e ingere penicilina, aquelas bactérias que estão te atacando, elas vão morrer porque elas não vão conseguir formar a parede celular delas, tá? Porque elas vão ter uma enzimazinha lá que vai fazer esse trabalho de formar a parede celular e a penicilina vai inibir essa enzima. Beleza, galera? Foi? Então, isso é cobrado em vestibular. Show? É assim que a penicilina atua. Show? Beleza? Uma curiosidade para vocês não esquecerem mais essa história de
parede celular de peptidoglicano nas bactérias. Olha que história legal, galera. Momento viagem da nossa aula, né? Aqui é o momento mais legal. Galera, muitas bactérias... vou melhorar a frase. A maioria das bactérias que existe não faz mal para a gente. Beleza? Então, a grande maioria das bactérias que existem no mundo não faz nenhum mal para a gente. Muitas delas até ajudam a gente. Porém, tem um grupo de bactérias que causam doenças na gente, como vocês sabem, tá? E aí o que acontece, galera? O nosso corpo, ele acaba tendo algumas proteções naturais contra bactérias que podem causar doença na gente, tá? Uma das proteções que a gente tem é uma enzima que a gente tem, por exemplo, na saliva e nas lágrimas. É uma enzima chamada de lisozima, tá? Lisozima, L-I-S-O-Z-I-M-A, né? Soletrando. Então, galera, a lisozima é uma enzima que protege o nosso corpo contra bactérias que podem fazer mal para a gente. Professor, o que essa enzima faz? Então, essa enzima, ela degrada peptidoglicano. Ela é especializada em degradar, em destruir peptidoglicano. Aí você tem que pensar, pô, entendi. Se a lisozima destrói peptidoglicano, pô, se eu tenho essa enzima na boca e eu tenho essa enzima na lágrima, né, nos olhos, muitas bactérias que caem na minha boca e nos meus olhos acabam morrendo porque essa enzima vai lá e vai destruir a parede celular delas e ela vai morrer. É exatamente isso. Quer ver uma história muito legal também, galera? Olha só. Vai dizer que não é verdade. Você está lá, sei lá, mexendo em alguma coisa, sem querer, entra uma farpa no teu dedo. Você instintivamente, você nem sabe disso, tá? Vai descobrir agora. Instintivamente você pega o seu dedo e bota na boca. Sim? Você não sabe por que você fez isso. Isso é um instinto seu. Mas isso faz todo sentido biologicamente falando. Por quê, galera? Se você machucou o seu dedo, se entrou uma farpa e criou um ferimento no seu dedo, aquilo ali pode infeccionar. Aquilo ali é uma abertura para bactérias entrarem no teu corpo. O que você faz? Você bota o dedo na boca, joga saliva ali em cima. E o que vai ter na saliva? Uma enzima que vai destruir a parede celular das bactérias. E isso, cara, vai destruir vai matar várias bactérias que estão ali e vai diminuir o risco de uma infecção naquele local que você fez o ferimento. Olha que doideira, galera. Maneiro, né, cara? Outro exemplo, quem tem cachorro sabe muito disso. Às vezes o cachorro ele se machuca, quem tem cachorro já viu isso com certeza. E quando ele se machuca, ele fica o dia inteiro lambendo o machucado dele. Já viram isso, galera? O dia inteiro o cachorro fica lambendo lá aquele machucado. Galera, a saliva do cachorro tem mais lisozima do que a nossa. Então, cara, cachorro não tem remédio, né? Então ele vai lá, até tem, mas ele mesmo não vai pegar mas, pô, deixa eu pegar um remedinho para tomar. Claro que não. Ele fica lambendo ali o machucado dele, jogando um monte de lisozima para matar as bactérias que estão ali. Olha que legal. E digo mais ainda, às vezes você está machucado e o cachorro fica te perseguindo para lamber o teu ferimento, né? A pergunta que não quer calar agora, né? Que eu falei isso para vocês. E aí, você vai deixar o cachorro lamber o teu ferimento? Porque teoricamente é bom, né, cara? Pô, se a saliva do cachorro tem mais lisozima do que a nossa, então é ótimo, né, cara? Vou deixar o cachorro lamber o machucado. Claro que não. Galera, lembrem que cachorro fica o dia inteiro, por exemplo, enfiando o focinho no rabo de outro cachorro o dia inteiro. Aí ele vai lá e vai botar o focinho no teu machucado, vai levar mais bactéria ainda. Pelo amor de Deus. Não. Melhor coisa que você tem que fazer é lavar o teu machucado. E você nem vai ficar também você cuspindo no teu machucado, pelo amor de Deus. Ah, tem lisozima na minha saliva também, eu posso lá e ficar cuspindo. Não, claro que não. Lava o teu machucado com sabão neutro e acabou. As bactérias que vão estar ali vão morrer. Beleza? Tá. Mas é só uma curiosidade que muitos animais, inclusive a gente, tem esse instinto aí. Pô, galera, gato. Quem tem gato sabe que o gato fica se lambendo o dia inteiro. A lisozima do gato é sinistra. É melhor do que a nossa, é melhor do que de cachorro. Galera, gato não toma nem banho, cara. Gato fica o dia inteiro se lambendo, jogando lisozima no corpo inteiro para se proteger contra bactérias. Já viram isso, né? Beleza? Gato é um animal bem limpo, por si só, porque ele mesmo já se dá o banho dele, lambendo o corpo dele. Doideira, mano, tá? Espero que vocês não esqueçam, depois de todas essas histórias, de que as bactérias apresentam parede celular de peptidoglicano.
Se isso cair na prova do PISME, pelo amor de Deus, não me fala que tu errou isso. Sim, temos que saber. Beleza. Outra coisa, galera, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Então, a parede celular foi. Isso que eu vou falar agora não tem escrito aqui. Então, se vocês quiserem anotar, podem anotar. É muito comum as bactérias, ao redor da parede celular dela, elas acumularem, elas lançarem uma série de compostos orgânicos, formando o que a gente chama de cápsula bacteriana. Tá vendo a cápsula aqui? A cápsula bacteriana, então, é um conjunto de matéria orgânica que a bactéria deposita sobre a parede celular, como vocês estão vendo aqui. Tá? Isso é uma forma de proteção da bactéria, tá? Então, atua como uma proteção a mais para a bactéria aí. Tudo bem, galera? Proteção do ataque do sistema imunológico de uma pessoa, enfim. Tá? Então, essa cápsula ajuda a proteger a bactéria aí. Na verdade, é uma deposição de matéria orgânica sobre a parede celular de peptidoglicano. Beleza? Legal, né, cara? Olha quanta coisa legal a gente aprendeu. É biologia demais, né, cara? Aí vamos lá, galera. Olha só. Tudo que eu falei está escrito aqui para vocês. Tá? Ó, que o DNA encontra-se espalhado no citoplasma devido à ausência da carioteca, por isso que é uma célula procariota, não tem núcleo. O que é plasmídio? Uma coisinha que eu não falei para vocês que eu vou voltar ali. Mesossomo, já vou falar. Ó, a parede celular das bactérias é feita de peptidoglicano. Olha o nomezinho aqui para vocês decorarem, né, e lembrarem daquelas historinhas. Tá? Até botei aqui, ó, muitos antibióticos tomamos contra doenças causadas por bactérias atuam na parede celular. Muito legal. Tá? Pô, galera, um médico ele tem que saber que as bactérias são feitas. Tem parede celular de peptidoglicano. Muitos antibióticos que os médicos receitam para os pacientes vão atuar ali na parede celular, cara. Então, eu acho meio doido aí o médico não saber disso, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu queria falar disso aqui para vocês, ó, que eu acabei não falando no desenho. Mesossomo. Olha só, galera. Só vou voltar aqui o desenho. Ó, tá vendo essa dobradura da membrana plasmática? A membrana plasmática da bactéria está dobrando aqui. Isso aqui, galera, a gente chama de mesossomo. E aqui vai ter uma série de complexos, né, de substâncias que a bactéria vai produzir energia aqui, tá? Então, o mesossomo é uma estrutura da bactéria, presente lá na membrana plasmática dela, onde ela vai produzir ATP, vai produzir energia para se manter viva. Show? Esse mesossomo também ajuda no momento da divisão celular da bactéria. Beleza? Só faltou isso então. Então tá tudo escrito ali para vocês. Legal? Galera, então as bactérias e as arqueias são seres vivos procariontes, porque elas são feitas de células procariotas, células sem núcleo, células que não têm citoesqueleto, células com pouca variedade de organelas, e células que apresentam ribossomos do tipo 70S. Já as células eucariotas, né, são células que, lembra lá do fundamental, tem núcleo, tem uma variedade muito grande de organelas, elas apresentam ribossomos do tipo 80S, eu vou explicar o que é isso já já para vocês, relaxam. Tá? Então é muito diferente, tem citoesqueleto, então é muito diferente de uma célula procariota. Então, os seres vivos eucariontes são aqueles seres vivos que apresentam células eucariotas. É uma célula que tem todas essas características aí que eu falei para vocês. Núcleo, citoesqueleto, variedade de organelas, ribossomos 80S. Beleza? Tá? Professor, eu tenho que saber todas essas características das células procariotas e eucariotas? Tem. Conselho que eu dou para vocês. Na hora que você estiver fazendo o seu caderninho disso daí, bota uma observação. Principais diferenças entre células procariotas e eucariotas. Bota uma diferença do lado da outra. Bota lá, procariota não tem núcleo, eucariota tem núcleo. Procariota não tem citoesqueleto, eucariota tem citoesqueleto. Vai fazendo essa diferenciação. Show? Que vai ajudar. E isso é muito importante para a gente no vestibular. Então, galera, os seres vivos eucariontes são aqueles que são feitos de células eucariotas. Professor, me dá um exemplo de ser vivo eucarionte. Todos os seres vivos sem ser bactérias e arqueias. Grava assim, cara. Todos os seres vivos, o que não for bactéria, o que não for arqueia, o resto é eucarionte. Por exemplo, animais, plantas, fungos, algas e protozoários. Então, tudo que não é bactéria, tudo que não é arqueia, é eucarionte. Acabou. Tá? Show?
Beleza? Ah, professor, explica agora esse negócio de 80S e 70S. É fácil, galera, olha só. Os ribossomos são aqueles pontinhos que a gente vê dentro da célula, tá? Falei para vocês anteriormente que os ribossomos têm a função de produzir proteínas, beleza? Sempre vai ter essa função de produzir proteínas. O que seria um ribossomo 70S e um ribossomo 80S? Galera, olha só. Vou pegar até uma ferramentazinha aqui, ó, um lapisinho, para riscar aqui e tentar desenhar um trocinho aqui para vocês para facilitar esse entendimento. Acho que eu já consigo desenhar. Imagina que isso aqui é um tubinho de ensaio, tá? Isso aqui é um tubinho de ensaio, tá lá naqueles laboratórios, né? Já devem ter visto isso. Imagina que pode ser de vidro, imagina que é um tubinho de vidro, ó, um tubinho de ensaio ali. Aí você bota uma aguinha aqui nesse tubinho de ensaio, tá? Nessa aguinha que está ali no tubinho de ensaio, você misturou ribossomos de células procariotas, de uma bactéria, por exemplo, com ribossomos de uma célula eucariota, de um animal, por exemplo. Botou tudo misturado nesse líquido aqui, beleza? Então, está tudo misturado nessa aguinha. Ribossomos de células procariotas e ribossomos de células eucariotas, beleza? O que você vai fazer com esse tubinho agora? Você vai botar esse tubinho para centrifugar. Centrifugar é fazer esse tubinho ficar girando assim, ó. Lembra da máquina de lavar? Centrifugar quando a máquina fica rodando? Não, quando você centrifuga um tubinho, ele bota ele para rodar. Quando esse tubinho para de rodar, para de centrifugar, olha o que a gente observa. Vou até mudar de cor aqui. Quando ele para de rodar, você observa, ó, que os ribossomos das células eucariotas, tá vendo esses pontinhos aqui? Ficam no fundo do tubinho de ensaio. E os ribossomos das células procariotas ficam mais em cima do tubo de ensaio. Tá? Isso depois que centrifuga e o tubinho fica parado. E aí, quando a gente olha isso, a gente tende a imaginar o quê? Pô, então, os ribossomos das células procariotas, ó, vou tentar escrever aqui, ó, procariotas estão aqui em cima, né? Os ribosomos das células procariotas ficam mais em cima, é como se eles fossem menos densos, e os ribossomos das células eucariotas ficam aqui embaixo. Daí que vem essa história de 70S, ó, aqui é eucariota, tá? Daí que vem essa história de 70S e 80S. Esse S é uma unidade de sedimentação. Sedimentar é afundar. Então, o que eu vejo aqui? Que os ribossomos das células eucariotas afundam mais, ficam mais no fundo. Então, eles sedimentam mais. Por isso que a gente chama eles de 80S. Os ribossomos das células procariotas sedimentam menos, afundam menos. Por isso que a gente fala que eles são do tipo 70S. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Os ribossomos das células procariotas são do tipo 70S. Os ribossomos das células eucariotas são do tipo 80S. Isso vai ser importante para matérias futuras que nós vamos falar. Beleza, galera? Então, isso que é 70S e 80S. Beleza? E, para a gente fechar nossa aula, o que eu quero fazer aqui com vocês? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Eu quero fazer uma comparação de uma célula animal com uma célula vegetal. Galera, por quê? Espera aí que eu tenho que apagar esse desenho aqui. Por que eu quero fazer essa comparação? Porque, olha só, galera. Onde que eu vejo isso? Espera aí. Tá aqui, pegar a borrachinha. Tá aqui. O vestibular, ele cobra isso, né? Primeiro, ele cobra de você olhar... Nossa, vai ter que apagar esses pontinhos todos. Apaguei. Primeiro, ele vai te cobrar de olhar para uma célula e falar se ela é eucariota ou procariota. Primeira coisa é isso. Aí isso é fácil. Tem núcleo eucariota, não tem a procariota. Depois, ele pode te cobrar da seguinte forma. Ele pode pegar duas células eucariotas e mandar você comparar. Por exemplo, a gente tem que saber para o vestibular as principais diferenças entre uma célula animal, que está aqui, e uma célula vegetal, que vai estar aqui. Ó. Tá? As duas células são eucariotas, mas você tem que saber que mesmo elas sendo eucariotas, elas têm diferenças entre elas. Então vamos com calma. Olha só, galera, como uma célula eucariota é muito diferente de uma célula procariota, de uma célula de bactéria que a gente viu. Primeiro que a gente está vendo o núcleo aqui. Então, o material genético ele está aqui envolvido por uma membrana que a gente chama de carioteca. Então, tem núcleo. Outra coisa que a gente está vendo, tem várias organelas aqui dentro. Ó. Além dos ribossomos, que são essas pintinhas que tem aqui, ó, eu tenho complexo de Golgi, eu tenho centríolo, eu tenho lisossomo, eu tenho
retículo endoplasmático liso, eu tenho retículo endoplasmático rugoso, eu tenho mitocôndria, que está aqui, que ele não apontou. Então, além de ter núcleo, eu tenho várias organelas. Beleza? Então, você tem que olhar para essa célula e falar, cara, isso daí é uma célula eucariota. Beleza? Tem citoesqueleto, ó, tá vendo os negocinhos aqui, ó, filamentos intermediários. Isso aqui são filamentos proteicos que formam o citoesqueleto. Tá? Então, isso aqui é uma célula animal. Olha uma célula vegetal. Você fala assim, pô, professor, é muito diferente uma célula animal de uma célula vegetal. É muito diferente. Mas você também observa que as duas são células eucariotas, porque a célula vegetal também tem núcleo. Ela tem várias organelas, ó, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndrias, né? Então, ó, tanto célula animal quanto célula vegetal são eucariotas, mas mesmo elas sendo eucariotas, elas têm diferenças entre elas. Por exemplo, galera, olha só. Os vegetais fazem fotossíntese. E a fotossíntese vai acontecer numa organela chamada de cloroplasto. Como os animais não fazem fotossíntese, a gente não encontra cloroplasto aqui. Então, é uma diferença entre célula animal e célula vegetal. Célula vegetal tem cloroplasto, célula animal não tem. Outra coisa que a gente pode ver de diferente. A célula vegetal ela tem uma parede celular. Tá? Ó, tanto é que ele botou aqui, ó, parede celular, ó, essa partezinha meio laranjinha, meio amarela aí que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é uma parede celular. Então, ao redor da membrana plasmática, a célula vegetal tem uma parede celular. A célula animal não tem parede celular. Então, é uma outra diferença entre célula vegetal e célula animal. Outra diferença, a célula vegetal tem uma organela muito grande, onde ela armazena água e várias outras substâncias. Essa organela grandona é chamada de vacúolo. A célula vegetal tem, olha a célula animal, não tem. Beleza? Então, nós vimos três coisas que as células vegetais têm, mas as células animais não têm. Cloroplasto, parede celular e vacúolo. Tá? Porém, também o contrário é verdadeiro. Tem coisas que só tem na célula animal, mas não tem na célula vegetal. Quer ver? Ó? Na célula animal, a gente encontra essas organelas chamadas de centríolos. Ó, tá vendo? Na célula vegetal a gente não encontra. Pode procurar aí que você não vai ver. Na célula animal, a gente encontra umas organelas chamadas de lisossomos. Aqui está lisossoma, tá? Tá certinho também. E você não encontra isso aqui na célula vegetal. Então, moral da história, turma. Primeira coisa, nós temos que saber diferenciar célula eucariota de célula procariota. Segunda coisa, o vestibular cobra da gente que a gente saiba a diferença entre as principais diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. E tudo que eu falei da diferença de uma célula animal para uma célula vegetal, eu escrevi aqui para vocês, tá? Ó, e uma coisa importante, tá? Que eu não falei antes para vocês, ó. A parede celular das células vegetais é feita de celulose. É um outro material, né? Na bactéria a gente viu que era de peptidoglicano. Na célula vegetal é de celulose, é uma outra substância, tá? As células animais não possuem parede celular, como a gente viu. Célula vegetal não tem centríolo nem lisossomo. Já as células animais não apresentam vacúolo nem cloroplasto. Então, foram as diferenças que a gente viu entre as células animais e células vegetais. Beleza, galera? Tá? É uma aula com muita informação. Tá? Eu queria só fechar isso daqui. Ó. Isso aqui é muito legal, galera, para a gente fechar essa introdução de células. Olha só. Uma observação muito importante. Para finalizar. Não importa qual célula eu estou falando, tá? Todas as células, todas, seja procariota ou eucariota, todas as células, seja ela animal, vegetal, bacteriana, fungo, outra qualquer, vai apresentar membrana plasmática. Então, toda célula tem membrana plasmática. Toda célula tem citoplasma, já vou falar o que é citoplasma. Toda célula tem ribossomos, como a gente viu. É claro que tem uma diferença. Bactérias, ribossomos 70S, né? Células procariotas, ribossomos 70S. Células eucariotas, ribossomos 80S. Toda célula, então, tem ribossomos. Toda célula tem material genético, que é DNA e RNA. Tá? Então, todas as células têm tudo isso aqui que eu falei para vocês. Professor, o que é citoplasma? Galera, citoplasma é toda aquela região interna da célula. Nas células eucariotas, a gente fala que o eucariota, que tem núcleo, a gente fala que o citoplasma é o espaço que existe entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, a carioteca, aquela membraninha que envolve DNA. Beleza? Então, todo esse espaço a gente chama de citoplasma. Nas células procariotas, como não tem, né, carioteca,
a gente fala que é todo o espaço interno da célula. Tá? Então, isso é citoplasma. Beleza? O citoplasma, ele sempre é preenchido por uma substância viscosa, gelatinosa, que a gente chama de citosol. Então, citosol é um líquido que ocupa esse espaço que a gente chama de citoplasma. Tá? Nesse líquido vão estar mergulhadas, embebidas, várias organelas, ribossomos, né? Numa célula eucariota, aquelas organelas todas que vocês viram, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, tudo isso daí vai estar mergulhado no citosol ou hialoplasma, tá? O nome está aqui, ó, citosol ou hialoplasma. Beleza, galera? Então, ó, muito importante, vou fechar aqui, ó, porque isso aqui é um resuminho, tá? De tudo que eu falei, você pode pausar esse vídeo aí. Olha como foi legal com vocês, né? Fiz um resuminho dos principais pontos aí, se você quiser pausar o vídeo, ó, e copiando o resumo da aula, esse resuminho aí, tá? Você pode pausar o vídeo e copiar no seu caderninho aí. Que isso, hein, cara? Nossa Senhora. E é isso aí. Beleza? Vou parar de compartilhar aqui, então, para me despedir de vocês, tá? Então, galera, ó, é isso. O cabelo tá gigante, hein, mano? Essa quarentena tá foda, hein? Mas é isso, galera, tá? Fechamos a nossa aula de introdução de citologia aqui. Galera, essa aula, parece bobeira, mas ela é muito importante para a gente começar a discutir as outras coisas de célula. Lembrando, galera, para quem está no primeiro ano, né, células é um assunto muito importante. Por quê? Porque além de ser cobrado em provas de PISM-1, por exemplo, ela vai te dar a base, ela vai te dar vários conhecimentos básicos para você entender outras matérias que vão vir para frente. Então, se você entende bem essa parte de células, você entende bem muita coisa da biologia também. Beleza, galera? Tá? Então, ó, um beijo para vocês. Qualquer dúvida, sabem que vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, podem botar mensagem de dúvida no Classroom, pode botar mensagem de dúvida no comentário aí, faz o que vocês acharem melhor. Beleza? Lembrando que eu fiz uma coisa agora, que eu organizei os vídeos aí do canal por tema, tá? Então eu botei uma playlist aí separadas por tema, porque começou a ficar muito vídeo, e aí na hora que às vezes você quer achar algum videozinho lá para estudar para uma prova, por exemplo, você fica igual um louco procurando. Então eu separei, eu fiz playlists, né? Separei cada videozinho aí de acordo com o tema, tá? Vou criar agora uma playlist de citologia, porque a gente está começando células agora. Caramba, muita coisa. Então, galera, é tudo nosso. Até a próxima, tá? E é isso aí, galera. Tamo junto. Um abração. Valeu.